Caros irmãos, boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Que tema agradável o de hoje, né? Sono e sonhos. Alguém começa a adormecer. Vai sentindo sonolência, perdendo contato com o exterior e finalmente entra num estado de entorpecimento dos sentidos e relaxamento do corpo. O organismo fica imóvel, não reage aos estímulos externos. Bom, quanto se possa observar, não há ali respostas conscientes aos estímulos externos. Esse é o sono. É um fenômeno fisiológico que ocorre conosco, normal, periodicamente. Para que será que nós precisamos dormir? Ele tem uma função, o sono. Enquanto nós dormimos, nós economizamos recursos energéticos. Vão ser recuperadas perdas materiais e psicológicas. Nós gastamos muita energia em atividade. E as toxinas também vão ser eliminadas. E aqueles nossos centros de consciência, os depósitos da memória, vão entrar em descanso. Vocês já imaginaram? Jesus disse assim: meu Pai trabalha constantemente e eu também trabalho. Os seres espirituais agem incessantemente, o espírito não para. O espírito pensa, sente, vibra o tempo inteiro. Mas o corpo é matéria. O corpo não aguenta a ação ininterrupta do espírito. Quem precisa então do descanso é o corpo. Então ele vai se refazer, vai se recompor. E quanto será que nós precisamos dormir? Isso varia de pessoa para pessoa. Dr. Wilson Ferreira de Mello, grande companheiro da Seara, dormia cerca de 4 horas por noite apenas. E era uma pessoa equilibradíssima e sempre disposta e ativa. 4 horas de sono para ele era o suficiente. Para nós, hein? 7 horas, 8, se deixar 9, não é? Então, o sono, do ponto de vista material, é isso. Mas do ponto de vista espiritual, é um dos estados de emancipação do espírito em relação ao corpo. Uma emancipação parcial, não é total. A vida ativa, a vida de relação, ela fica suspensa durante o sono. Os laços fluídicos que unem o nosso perispírito ao corpo, eles se afrouxam, eles ficam mais laços. E o espírito pode se afastar do corpo adormecido. E aí então, quando se afasta do corpo, porque o corpo está dormindo, é um estado de emancipação parcial para o espírito, ele pode recuperar suas faculdades de espírito. Ele não está mais preso ao corpo, ele é espírito. E uma vez que ele se emancipou um tanto, ele se sente como espírito. A matéria limitava um pouco, tolhia a atividade do espírito. Agora ele está liberto parcialmente. Então ele pode se reconhecer como um ser imortal. Ele pode ver com clareza a finalidade da sua existência atual. Quem sabe ele se lembra do passado, talvez vidas anteriores. Quem sabe ele possa deduzir, antever alguns acontecimentos que estão para ocorrer.
Ah, mas todo espírito pode fazer isso? Ou não, depende das possibilidades de cada espírito. Tudo que o espírito faz depende do seu grau de evolução. As possibilidades potencialmente são iguais, mas o espírito não está nos mesmos graus de evolução, um do outro, não é? Sono e morte parecem um pouco. A gente tem tanto medo de morrer, não é? Mas a gente não tem medo de dormir. Nós vamos também passar por um afastamento em relação ao corpo. É que a gente sabe que volta, não é? E em relação à desencarnação, nós não temos assim um pleno conhecimento, não estamos acostumados, não é? Na desencarnação, o desligamento seria total, mas no sono é apenas parcial, é só um afrouxamento dos laços. Então continua a comunicação do espírito com o corpo. Lá estão os laços fluídicos ainda, não é? Se o espírito precisar retornar ao corpo, ele receber uma comunicação através daqueles laços, ele recebe o apelo, as sensações, as impressões, e o espírito volta incontinente. É rapidez muito grande. Não é instantâneo, mas é uma rapidez muito grande. Durante o sono do corpo, o espírito nunca está inativo. O que será que o espírito está fazendo? Não é? O sono repousa o corpo, mas para o espírito é uma oportunidade de entrar em relação com o mundo espiritual. E o que ele vai fazer no plano espiritual se ele ainda está encarnado? Ele vai aurir orientação, conforto, forças. Ele tem uma vivência. Há uma comparação que diz assim que para nós espíritos, enquanto o corpo dorme, é como se fosse a hora do prisioneiro que vai para o pátio tomar sol, que vai conversar um pouquinho com os outros companheiros, não é? Então é um momento de certa liberdade para nós. Mas cada espírito vai agir nesse intervalo, nessa vivência enquanto o corpo dorme. Cada espírito vai agir segundo o seu grau de desenvolvimento, o seu estado evolutivo. Então varia muito. Os espíritos não fazem todos as mesmas coisas enquanto o corpo dorme. Se forem espíritos inferiores, por que a gente diz que são inferiores? Pouco desenvolvidos. Então os interesses das pessoas que não têm muita evolução são interesses egoístas, materialistas. E essas pessoas, elas vivem muito para a matéria, elas não têm muito interesse de se afastar do corpo e ir para regiões espirituais. Elas estão ainda muito interessadas nas coisas da vida corpórea, aqui deste ambiente. Às vezes dão expansão a instintos e tendências inferiores, junto aos espíritos com os quais se afinam. Então, às vezes a sociedade não permite certos hábitos, não permite certos costumes e a pessoa se retrai. Mas enquanto o corpo dorme, lá vai ela em espírito para certos antros. Precisa? Não deveria. Mas a pessoa tem aquelas tendências que estão reprimidas, não é? Então vai a esses ambientes. Os médiuns videntes vêm às vezes, em certos ambientes vem certo número de espíritos que não são desencarnados, são espíritos de encarnados, que estão lá, atraídos pelos interesses, como estão muitos encarnados, só que não têm teias, não têm respeito pela sociedade e lá vão. Mas o outro é temeroso, é limitado, então ele vai enquanto o corpo dorme. Que perda de tempo, não é? Porque a hora que ele está em liberdade espiritual, que poderia aprender, melhorar-se, consolidar a fé, tanta coisa ele poderia sentir de maior, de espiritual, e ele fica preso nas coisas aqui da terra. Mas que fazer?
as pessoas às vezes ainda não sabem viver. Os espíritos benévolos, ou aqueles bastante evoluídos, enquanto o corpo dorme, eles vão a ambientes espirituais agradáveis, elevados. Lá eles podem se instruir, podem trabalhar. Às vezes os companheiros dizem que nos veem, que nós estávamos em determinado trabalho, socorrendo entidades. Vocês vão dizer, nossa, mas de noite que é para descansar, a gente trabalha? O corpo está descansando e o espírito não precisa de descanso. O espírito aproveita o tempo, aprende, progride, não é? Encontra entidades superiores. A gente não fala tanto no anjo de guarda? A gente não gostaria de estar com ele? Pois enquanto o corpo dorme, a gente pode ter contato com esse nosso espírito protetor, conviver com amigos, parentes desencarnados, nós encontramos. E também durante o sono do corpo, pode acontecer de nós que ainda estamos encarnados, mas que como o corpo está dormindo, a gente pode se distanciar. Pode ser que a gente vá visitar outras pessoas aqui na Terra mesmo. Então a gente tem as visitas de vivos. Também isso é possível. E por que vamos visitar as pessoas? Às vezes são problemas de distância, às vezes são problemas que normalmente nós não temos aquela convivência, mas espiritualmente somos amigos, então vamos nos encontrar. O que nós vamos fazer nessa visita de vivos depende dos nossos anseios e dos anseios dessas pessoas que visitamos. Podem ser coisas muito lindas, produtivas, espiritualizadas, e podem não ser. Vamos viver, né? Então nós vimos em relação ao sono algumas informações da doutrina espírita. Vamos agora ver a questão do sonho. O que é o sonho? Quando o nosso corpo dorme, a nossa atividade psíquica não se anula, continua uma atividade no nosso psiquismo, só que é no subconsciente, subsiste um dinamismo, arquivos da memória estão sendo reorganizados, e vai se apresentar um conjunto de ideias e de imagens à nossa consciência. Interessante, aquelas imagens, aquelas ideias que aparecem no campo da nossa consciência, isso é um sonho. São produções enquanto o nosso corpo dorme. É um processo fisiopsíquico. Tem relação com o corpo e tem relação com o nosso psiquismo. Por exemplo, nós temos alguns sonhos que são resposta a estímulos sensoriais. Olha aí o que é que nos faz sonhar. Ter imagens, ideias. Estímulos sensoriais. Um ruído no ambiente. Ali na rua está passando um carro de polícia com a sirene tocando. Nós estamos dormindo, mas aquele som atinge a nossa subconsciência. E é um som que a gente vai precisar arranjar alguma coisa para ele, não é? Nós não estamos bem conscientes para dizer, é um carro de polícia, é sirene. Não. É um ruído, é um apito. E de repente a gente sonha que a gente trabalhava numa fábrica e a fábrica estava tocando o apito, chamando para o serviço. Então esse é um estímulo sensorial provocando em nós uma resposta mental. Nós temos, às vezes, calor no ambiente. Às vezes a gente se aquece demais, né? Está frio. A gente se aquece demais. Quando chega no meio da noite, no subconsciente nosso, quente, quente, quente. E aí a gente sonha que a gente está numa fogueira. Certo? Então a gente cria imagens. Ou se está frio e a gente esqueceu de se agasalhar, a gente tem a impressão que estava numa geleira. E cria uma porção de imagens a respeito.
Outro tipo de coisas que causam sonhos são condições orgânicas, perturbações circulatórias, digestivas. A pessoa come uma feijoada e deita em seguida, né? Pode ter um belo de um pesadelo, né? Às vezes, estes sonhos que têm relação com alguma coisa orgânica podem nos ajudar a perceber enfermidades, detectar enfermidades. Conta-se um sonho de um senhor que ele sonhou que ele estava num iate, mas estava perto da doca do cais, e ele caiu e ficou espremido entre o cais e o iate. E então o peito lhe doía, porque ele estava pressionado pelo iate. Ele acordou sentindo aquela dor, mas ele falou: por que será que eu sinto essa dor? O que será isso, este sonho? E ele foi ver um cardiologista, e ele estava com problemas. Então, no caso, no subconsciente, ele estava tomando conhecimento de que havia algum problema na região, no seu peito, não é? Então, às vezes, o sonho está nos avisando de algum problema. Não vamos ficar assustados e qualquer sonho que tivermos pensando que é um aviso de enfermidade, mas existe essa possibilidade também. Agora, criações mentais do nosso subconsciente para nos compensar. Há muita coisa que afeta a nossa mente durante a vigília, quando estamos acordados. Pensamentos, impressões, anseios, temores, tudo isso pode aparecer no nosso sonho. Sonhos de compensação. Você não pôde fazer alguma coisa, não pôde, mas em sonho você realiza. É de mentirinha, não é de verdade, mas são fantasias que você faz para se compensar. São sonhos de compensação. Outros são sonhos que correspondem a nossos temores. Dizem que muitas mulheres grávidas sonham com uma porção de coisas preocupantes, não é? Porque tem relação com o seu estado de gestação, e em vez de ela estar encantada, esperançosa, confiante, às vezes ela está preocupada, temerosa, não é? Então ela sonha problemas que têm relação com o seu temor real. Mas isto são sonhos fisiopsíquicos, que têm relação com o corpo ou têm relação com o nosso psiquismo. Mas existe um sonho espírita. É aquilo que o espírito vive enquanto o corpo dorme. Aí não é coisa da mente, aí não é coisa de impressão do corpo, não. Foram vivências do espírito no plano espiritual enquanto o corpo dormia. A lembrança do que ele viu, do que ele sentiu, do que ele fez. E sabe, dizem que às vezes alguns cegos ou surdos, em sonhos, eles veem e ouvem, porque como eles estão transcendendo ao corpo, eles estão vendo e ouvindo espiritualmente. É interessante porque a gente pensaria que os cegos não sonham, mas nós tínhamos o Luiz Mileco no Rio de Janeiro, grande companheiro, e ele era cego. Mas ele realmente tinha sonhos especiais. Só que além de ter sonhos especiais, ele também era médium. Ele era cego, mas ele era médium. E quando ele estava transcendendo o corpo pelo fenômeno da mediunidade, ele via o campo espiritual. Então ele não era totalmente cego como muitos são, não é? Que parece que não veem quase nada. Ele tinha vivências espirituais, transcendendo o corpo e também durante o sono. Talvez que alguém diga que não é todo dia que a gente sonha. E há pessoas que dizem: olha, eu nunca sonhei. Outros dizem: eu sonho, mas não lembro. Não é? Eu sei que eu sonhei, mas não consigo lembrar nada.
mas todo mundo sonha. Pessoas, crianças, até os fetos dentro do ventre materno, eles sonham. Animais também sonham. Então todos sonham, mas alguns não se lembram. Como é que nós podemos ter certeza de que todos sonham? Aí nós temos umas pesquisas, experiências científicas sobre sono e sonhos. Eles fazem experiências com aparelhos especiais ligados ao cérebro das pessoas enquanto elas dormem. Esses aparelhos acompanham as ondas cerebrais da pessoa. Ela está dormindo, mas o seu cérebro está trabalhando. E aí tem então a revelação da atividade psíquica na pessoa, mesmo quando ela está dormindo. Eles dizem que o processo completo do sono passa por 5 fases: sonolência, sono leve, sono profundo, sono lento profundo e sono paradoxal. E é quando a pessoa está nesse sono paradoxal, que é o estágio mais profundo do sono, que os seus olhos, debaixo das pálpebras fechadas, se movimentam de um modo especial. Eles chamam isso de fase REM, Rapid Eye Movements. Então nessa fase REM, os olhos estão se movimentando, como se eles estivessem acompanhando cenas. São as cenas que estão acontecendo no nosso sonho. Nós estamos realmente vendo, e aquilo repercute no nosso cérebro e comanda o movimento dos olhos. Acordadas nessa fase, dos olhos se movimentando, as pessoas confirmavam: eu estava sonhando. Então, os cientistas sabem que realmente nós sonhamos, todos nós. Podemos não lembrar, mas todos sonhamos. E por que será que nada lembramos às vezes, não é? É que o cérebro físico, ele não foi de todo acionado, não. E a matéria pesada, grosseira, não permitiu o registro bem feito. Há impressões assim quando a gente já está se afastando do corpo, ainda está ligado a ele, mas está se afastando. Então nós temos percepções através do corpo, mas percepções do campo espiritual. E aquilo se mistura. E aí ficam cenas confusas, incoerentes. Só vai se definir quando nós estivermos inteiramente afastados do corpo, num desdobramento parcial, mas que nos permite maior liberdade. Mas enquanto a gente está adormecendo, afastando do corpo, mistura um pouco da consciência através do cérebro e outro tanto das experiências que nós estamos tendo espiritualmente. Bons espíritos podem atuar de modo especial para nós lembrarmos algo da vivência lá no plano espiritual. Se for alguma coisa de importância que a gente deve lembrar, algum aviso, algum campo de esperança para nós, ou a sugestão de uma ideia, de uma ação que devemos tomar. Então os bons espíritos podem fazer isso. Eles têm recursos de atuar sobre nós, que quando a gente volta, a gente lembra uma frase, a gente lembra uma cena, a gente lembra algo importante, não é? Os bons espíritos podem fazer isso, mas os maus espíritos também. Os maus espíritos também podem. E quando os maus espíritos querem atormentar alguém, eles às vezes o fazem enquanto a pessoa está dormindo. E a pessoa tem aqueles sonhos maus, aqueles sonhos apavorantes, não é? Aqueles sonhos que ela fica até com medo de dormir, não quer nem dormir. Bom, nós vamos ver ainda nesta noite como nos prepararmos para dormir e termos sonos melhores, não é? Mas por que esses maus espíritos conseguem atuar assim sobre nós? Porque nós concedemos a eles alguma ascendência. Pelo nosso modo de ser, pelo tipo de pensamentos que cultivamos, nós estamos em falha.
diante da lei divina em sintonia com eles. Por isso é que eles conseguem fazer, não é? Mas a verdade é que bons espíritos e maus espíritos influem sobre nós. E quando então nós acordamos, às vezes nós acordamos com aquela confiança, animados, alegres, esperançosos. São as reminiscências do que vivemos no campo espiritual. E outras vezes nós acordamos já preocupados, cansados e assim por diante. Depende do que vivemos do lado de lá, não é? Espiritualmente, nós estamos lembrando, embora às vezes conscientemente a gente não saiba o que foi que aconteceu, mas nós estamos espiritualmente lembrando. Há sonhos em que certas questões e dificuldades são solucionadas e revelações são recebidas. Existem revelações em sonhos também, não é? Nós temos aqui Frederick Grant Banting. Era um médico. Ele sonhou, acordou, levantou-se e escreveu algo num papel. Na manhã seguinte, ele se lembrava que ele tinha acordado de noite e que tinha escrito alguma coisa, mas ele não sabia o que era. Ele foi olhar. Naquele papelzinho estava escrito assim: ligar o conduto deferente do pâncreas de um cão. Esperar algumas semanas até que a glândula se atrofie. Cortar, lavar e filtrar a secreção. Sabe o que era isso? A receita para insulina. Descobriu-se a insulina num sonho, não é? Amigos espirituais, com este médico que também procurava ajudar a humanidade, passaram para ele a informação. Frederick Kekulé, químico, ele estava estudando o benzeno, mas ele não estava conseguindo entender bem a estrutura. Então ele sonhou com a figura de um hexágono, uma figura de 6 lados, mas era formado por cobras, 6 cobrinhas. Só que o interessante é que uma cobra mordia a cauda da outra e fechava a figura. A figura estava predizendo a estrutura molecular do benzeno. Quando ele acordou, ele teve a noção e confirmou, não é? Foi um passo avançado no estudo da química. Então, a descoberta da estrutura do benzeno foi através de um sonho também. É possível fazer aprendizado durante o sono. Olha os preguiçosos aí. Eu vou pôr um disco que ensina alguma coisa e eu vou dormir. E o disco fica tocando. E eu aprendo pelo meu subconsciente, sem esforço, não é? Eles fizeram experiências, sabe? E dizem que funciona. Aprender um idioma, por exemplo, não é? Diz que funciona. Mas acontece que é um abuso, é um desvio. A gente viu que o sono é necessário. E nós não podemos ficar fazendo o corpo trabalhar na hora que devia repousar. Isso vai trazer um desequilíbrio. Parece bom, parece agradável, parece lucrativo, mas não é não. É melhor estar acordado e estudar direitinho, não é? Existem também sonhos premonitórios. A gente sonha agora, a gente viu, ouviu alguma coisa, vivenciou durante o sono, e depois na vigília, aqui na vida de cada dia, as coisas se confirmam. Há vários processos para isso acontecer. Ivone Pereira, a grande médium, no livro dela Recordações da Mediunidade, ela cita 2. Por exemplo, um espírito amigo prepara a pessoa para um evento doloroso, grave, difícil. Então é por isso que a pessoa recebe uma premonição, é um aviso, uma informação. Agora, eles às vezes usam uma linguagem
encenada, figurada. E às vezes a pessoa não entende, só entende quando acontece. Ah, então foi isso que eu sonhei, era por isso, né? Por exemplo, a pessoa gravou bem, viu bem, uma ponte caía. Por que caía aquela ponte? Era uma ligação de família que ia ser rompida. Então eles puseram um simbolismo, uma ponte caindo, certo? Uma ligação sendo rompida. Às vezes, diz a Ivone Pereira, a própria pessoa, não é outro espírito não, a própria pessoa, mas como ela está transcendendo ao corpo, ela mesma, no plano espiritual, ela recapitula alguma programação para a sua vida, ela verifica algo que está acontecendo, aquilo faz parte do seu programa reencarnatório. Então ela relembra e ajuda ela a enfrentar o problema na vigília, quando ela está acordada, não é? Aí nós temos aquele sonho do presidente Lincoln. Quem é que conhece o sonho do presidente Lincoln? Só um? Muita gente conhece. Bom, vamos então lá. Esse presidente dos Estados Unidos da América, uns 10 dias mais ou menos antes dele morrer assassinado, ele morreu assassinado a 14 de abril de 1865, mas 10 dias antes ele sonhou que ele estava num dos salões da Casa Branca e ele percebia alguma agitação nas pessoas. Ele sentia também que o ambiente tinha uma forte impressão de tristeza. No sonho ele chegou a um salão principal e ele notou lá um catafalco, um estrado alto, e no qual havia um cadáver, uma guarda de soldados ao redor, e a multidão chorava. Ele perguntou a um dos soldados no sonho, quem morreu na Casa Branca? E o soldado respondeu, o presidente foi assassinado. E aí a multidão explodiu em ruidosa dor. Foi isso que ele sonhou. Ele estava sabendo espiritualmente do que iria acontecer. Esse sonho foi famoso porque ficou registrado. Foi contado, foi registrado então, né? Vemos então que há vários modos da pessoa ter um sonho premonitório, por ela mesma, ou por tomar conhecimento de alguma situação no plano espiritual, ou porque um espírito amigo lhe transmitiu. Na Revista Espírita, de janeiro de 1858, Allan Kardec conta que uma jovem empregada acordou de noite aos gritos, em lágrimas, porque ela dizia que em sonho acabara de ver a sua mãe morrendo. Dias depois chegou pelo correio a carta, informando que naquele dia e hora que a moça falara, a mãe dela de fato morrera, caíra do alto de uma escada. Não fora doença, foi um acidente. Mas a moça presenciou, porque estava dormindo, estava deslocada à distância e viu quando a mãe caiu da escada e o que aconteceu, não é? Kardec também teve um sonho instrutivo. Ele registrou na Revista Espírita, junho de 1866. Foi na noite de 24 de abril de 1866. No sonho, ele se viu numa rua desconhecida e um grupo de homens conversando. Ele conhecia alguns, mas ele não saberia dizer os seus nomes. No canto de um muro apareceu uma inscrição, letras pequenininhas, mas brilhantes como fogo. E ele procurou ler. Descobrimos que a borracha, rolada sob a roda, faz uma légua em 10 minutos, desde que a estrada... E não deu para ler o resto. Ele acordou, registrou no papel isso. E ficou intrigado, porque aquele assunto não tinha relação com ele, ele tratava de coisas espirituais.
que será? Por que será que ele teve esse sonho? E ele perguntou a um espírito amigo, que foi se informar, e depois contou para ele que sim, um grupo de homens que trabalhavam procurando aperfeiçoar os meios de locomoção, estavam pensando na borracha para envolver as rodas. Olha a ideia do pneumático, não é? Eram homens que aqui na Terra trabalhavam nesse campo e se encontraram no plano espiritual. Mas por que Kardec foi informado e teve aquela visão? Ah, esses homens só queriam contribuir com Allan Kardec para ele saber que as pessoas encarnadas também se encontram do lado de lá e fazem planos e organizam coisas. Então tinha uma relação com Kardec, não é? Era uma experiência, era um aprendizado. Bem, nós estamos vendo como são importantes para o nosso corpo, para o nosso espírito, o sono e o sonho. Tudo que Deus faz é bem feito, é útil, é necessário. Então, sono e sonhos são assim. O sono físico enseja repouso orgânico, liberação de toxinas, etc. E o sonho é importante para o equilíbrio psíquico. Sabe que se a gente impedir uma pessoa de sonhar, ela acaba experimentando perturbações graves? Nós precisamos dormir, sonhar, mesmo que a gente não lembre. E espiritualmente, o sonho é importante porque é uma vivência espiritual enquanto o corpo dorme. É aquela hora de libertação, de visita, de programação, de restauração de forças. Por isso é que nós passamos, vejam bem, de um dia de 24 horas, quantas nós dormimos? 8, se formos atender as recomendações, não é? Mas é 1/3. Então, se uma pessoa diz que viveu 90 anos, quantos ela dormiu? 1/3, 30. 30 anos. Vivi 90 anos, dormiu 30. Certo? Então, cada noite, quando a gente sonha, nós sonhamos 2 horas por noite. É aquela fase do REM. 2 horas por noite. É importante, hein? Se não fosse importante, a gente não teria essa programação por Deus, não, né? Então, como é que nós vamos conseguir ter bom sono e sonhos bons também, não é? Vamos ocupar-nos de coisas dignas, corretas, entregarmos a nossa vida no trabalho honrado, no serviço, e nos recriarmos de modo saudável, cuidarmos da família. Se nós fizermos as coisas normais, dignas, úteis, automaticamente nós também estaremos em afinidade natural com tudo que é bom no plano espiritual. Isso vai nos favorecer a segurança de um bom sono, vai evitar ataques dos desencarnados levianos. Porque os desencarnados levianos estão à espreita, como aqui na Terra, não é? Os oportunistas, esperando um descuido da gente. Mas se nós estivermos vivendo de um modo digno e bom, nós não teremos esses problemas. O nosso sono será repousante, encontraremos espíritos amigos, trataremos de assuntos necessários, reconfortaremos o nosso coração, restauraremos as nossas forças para enfrentar o dia a dia. Preparo para o sono. O ambiente, se possível, né? Porque às vezes a gente mora em família e a gente quer dormir e tem gente assistindo televisão em som bem alto, não é? Às vezes o nosso horário de dormir é o horário que a criançada está em casa,
Não está na escola e faz aquela algazarra. Bom, mas quanto possível, nós vamos preparar o ambiente para o sono. Diminuímos a luminosidade e estabelecemos o silêncio. Isso favorece. Organicamente, a gente faz uma refeição leve, se higieniza, usa roupas cômodas. Mentalmente, a gente não vai dormir tendo feito leituras que são preocupantes, não é? São desagradáveis, conversas, filmes. Nós vamos para atividades comedidas, não afligentes, não desgastantes. Espiritualmente, a gente procura uma leitura edificante, a gente lê uma página ou duas do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de um livro de autoajuda, não é? Meditamos, serenamos a nossa mente. Se a gente tiver alguma coisa contra alguém, a gente libera o sentimento de perdão. A gente vai dormir de alma limpa quanto possível. E fazemos oração, é claro. A nossa comunhão com o alto, a nossa ligação, fazemos a oração, pedindo amparo, proteção. Assim o nosso corpo e a nossa mente repousarão adequadamente. Nós teremos melhor oportunidade de alcançarmos convivência com os espíritos bons e amigos. Eu não falei de uma coisa que está todo mundo querendo que a gente fale. Interpretação de sonhos. Não é? Estão falando de sonho, imagine. Olha, a doutrina espírita não se presta a interpretações fantasiosas. Nós não somos adivinhos de sonhos. Nós sabemos da realidade dos sonhos, psicologicamente, organicamente, espiritualmente. Mas nós não ficamos querendo interpretar cada acontecimento de cada noite, não. Nem tudo que se vê em sonho tem significado especial. Não há uma verdadeira ciência ou arte de interpretá-los. Minha irmã gostava muito de interpretar sonhos, porque ela sonhava bastante. Então ela comprou vários livrinhos, e eu fui ler os livrinhos. Mas geralmente os livrinhos de sonhos dizem mais ou menos a mesma coisa, parece que um é cópia do outro, não é? E também coloca lá no fim de cada item, ele coloca um número de loteria. Não é? E cor, e loteria. Quer dizer, não são tratados. Essas pessoas não sabem nada de interpretação de sonhos, não é? Não existe uma verdadeira ciência ou arte de interpretá-los. Freud fez a interpretação toda com base na libido, né? Ele puxou tudo para esse lado, mas nem tudo da nossa vida é a questão da libido. Nós somos muito mais do que o sexo apenas, não é? Então ele se enganou com isso, ele tinha uma visão parcial e não pôde ver a realidade. Mas se nós tivermos um sonho mais marcante, este sonho foi curioso, foi impressionante, a gente vai analisar. O que esse sonho está dizendo? Será que esse sonho é a revelação de um desejo que eu tenho lá por dentro? Olha o que eu sonhei. Então dá para a gente se conhecer. Olha o que eu gostaria, olha o que eu queria, não é? Pode ser também alguma coisa que a gente precisa corrigir, alguma coisa que a gente tem de fazer, está esquecendo. Às vezes é uma lição espiritual. E se o sonho for desagradável, preocupante? Ai, que sonho horrível que eu tive. O que a pessoa faz? Ora, solicitando a proteção superior, né? Ora a Deus, pedindo proteção. Se eu tenho de enfrentar alguma coisa, Senhor, inspira-me para o bem, protege-me, né? E aquilo que for indispensável, a gente vai ter que enfrentar mesmo na vida. Vamos procurar fazer o melhor ao nosso alcance, para bem enfrentarmos o que quer que seja.
Mas, de modo geral, não nos deixemos prender a todos os sonhos. Não prestemos demasiada atenção, porque há pessoas que dizem que é bom ter um caderninho na cabeceira da mesa e um lápis, que é para a gente, quando tiver um sonho assim, que a gente acorda, anota lá. Alguns sonhos vão ser importantes a gente anotar, mas toda noite você fica já querendo acordar para anotar alguma coisa, já nem dorme direito, não é? Deixa acontecer. Se acontecer, tudo bem, você tem lá o caderninho e o lápis, mas você não está preocupado com isso, certo? Se for necessário. Bem, então o que nós aprendemos à luz da doutrina espírita é a importância que tem o sono e o sonho para a nossa vida corpórea e para a nossa vida espiritual. Nós estamos sendo esclarecidos para não levarmos tudo que a nossa mente produz enquanto dormimos como se fossem realidades espirituais. Elas também podem ser sonhos psicológicos, sonhos de compensação e uma série de coisas, sonhos orgânicos, não é? Então vamos encarar isso com naturalidade e prestar atenção só em algum sonho mais destacado, para ver se conseguimos entender a mensagem e agir bem a respeito do que entendermos desse sonho. Alguma perguntinha? Sim. O sonambulismo, segundo nos parece, é um fenômeno da própria alma. A pessoa, ela está se afastando do corpo, mas ainda tem ligação com o corpo. Então ela consegue movimentar-se, mas ela não está enxergando com os olhos do corpo. Então pode acontecer da pessoa ver o caminho, ela tem um objetivo, algo que a atraiu, mas se você acordar, às vezes ela já não sabe dizer o que era, porque ela estava vivendo espiritualmente. Quando você acorda, ela vem para o consciente através do cérebro, não tem registro. O cérebro não tem registro dessas experiências. Para ter registro, precisa haver uma impressão muito forte, ou que amigos espirituais ou inimigos espirituais façam lembrar. Então eu costumo dizer assim que o sonambulismo é como a pessoa que foi se afastar do corpo, mas não se afastou perfeitamente, ficaram os laços ainda fortes, ela arrasta o corpo, mas ela está vivendo espiritualmente. Por isso, elas, não é sempre, mas por isso, às vezes, alguns sonâmbulos caminham como se estivessem enxergando tudo, porque estão enxergando perispiritualmente. Não estão enxergando com o corpo físico. Pode caminhar de olhos fechados. Para a pessoa desdobrar-se e ver a si mesma, o seu corpo, ela precisa ter uma certa lucidez, porque senão ela está vivendo está arrastando o corpo, ela não está prestando atenção no corpo. Agora, desdobramento, sem ser propriamente assim, algumas pessoas, uma amiga minha, esqueci o nominho dela, daqui a pouco eu lembro. Ela era daqui de Campinas, companheira nossa da mocidade. E ela nos contou que num domingo à tarde ela se deitou para repousar um pouco. O irmão estava ouvindo futebol. E depois ela sentiu sede. Então ela se levantou para tomar um copo d'água. Só que quando chegou na porta, ela olhou para trás. E ela viu ela deitada lá. Certo? Quer dizer que ela só se desdobrou, se movimentou em espírito, mas não arrastou o corpo. Aí ela se preocupou e ela voltou correndo. E encontrou outra pessoa da família fazendo uma atividade. Quando ela acordou, ela contou para essa pessoa que viu essa pessoa fazendo isso, lavando a louça e tal, e ela estava dormindo. Bom, mas nós às vezes estamos dormindo. E nós vamos à distância, porque nós nos desdobramos. E desdobrados, na mesma casa. Na casa, a gente vai e vê.
ver o que está acontecendo. E se guardar a consciência, o mais difícil é guardar a consciência, mas algumas pessoas guardam. E aí tem a comprovação, porque ela diz, não, eu vi, você estava fazendo isso assim, assim. E como ela estava no quarto e não saiu do quarto, não há outra condição a não ser aceitar que ela viu fora do corpo. Porque ela tentou chamar a pessoa, mas ela percebeu que ela não conseguia. Não dá. Também às vezes a gente se percebe distanciado do corpo e quer voltar. Mas tem que fazer o acoplamento. Enquanto a gente não faz o acoplamento, a gente não consegue mover o corpo. Mas isso são fenômenos, são experiências, não é nada de medo, não é nada de assustar, não é nada de errado. Toda noite, ou em certas ocasiões, quando a gente adormece um pouco, a gente se afasta do corpo, certo? É um fenômeno natural, só que geralmente a gente não toma consciência dele. E quando toma consciência, nem sempre tem a capacidade logo de acionar. Daí a pouco consegue. Assim, no caso dessa empregada doméstica que viu, foi uma clarividência, né? No caso, ela viu a mãe dela caindo e morrendo. Seria, mas só que ela teve essa visão porque ela realmente se desdobrou à distância. Ela viu porque estava... Ela não estava ali acordada e viu a sua mãe à distância, não. Como ela estava dormindo, ela deve ter se deslocado até lá para ver. Tá. E quando acontece assim da pessoa sonhar e ter alguma coisa que vai acontecer daqui 3, 4 dias? São os sonhos premonitórios de que nós falamos. Como isso acontece se o espírito tem um livre-arbítrio de optar em fazer ou não fazer uma coisa? Há uma previsão, às vezes há uma programação, às vezes há uma combinação. Se você, por exemplo, tivesse a possibilidade de, sem o corpo, estar visitando por aí, de repente você viria duas pessoas conversando e fazendo um programa do que elas vão fazer. E se nada atrapalhar, elas vão fazer. E você saberia antes. Certo? Agora, as profecias têm esse problema. Às vezes a pessoa profetiza e não acontece. Num dos livros meus eu falo das profecias, não desprezeis as profecias, e tem a profecia de Jonas. Jonas não queria profetizar a destruição de Nínive. Tem um simbolismo aí, ele foi engolido por um grande peixe. Quer dizer, quando você não quer cumprir as leis divinas, você entra numa situação difícil. Mas lá ele rogou a Deus, arrependido, aí ele foi lançado na praia, quer dizer, teve outra oportunidade. Aí ele foi profetizar que a grande cidade de Nínive seria destruída, né? Porque não estavam cumprindo as leis de Deus. Acontece que ele pregou o primeiro dia todinho, era para pregar 3 dias. Fez a pregação, mas o povo ficou com medo. O rei mandou que todo mundo fizesse a jejum, oração, e até os animais fizeram aquele pedido, modificaram, pararam de fazer as coisas erradas. Então Deus se arrependeu de fazer a destruição de Nínive, porque não era para destruir. O plano era alertar as pessoas, não continuem assim que há consequências ruins. Eles atenderam, então não precisa destruir a cidade. Mas Jonas não gostou, né? Ele ficou desacreditado, né? Ele pregou que havia a destruição de Nínive e não aconteceu. Então ele se queixa, ele fica bravo e conversa com Deus e ele não quer saber de nada. Porque, né? Acontece que Deus então fala... Você teve compaixão de uma plantinha que nasceu num dia, no outro dia morreu, e eu não vou ter pena, compaixão de uma cidade como Nínive, de tantos mil habitantes, e também ainda animais, não é? Eu não vou ter pena deles? E é muito lindo esse episódio, que é o livro de Jonas. É um livro simbólico, não é acontecimento real, é uma espécie de parábola, mas mostra como Deus não quer a destruição. E muitas vezes manda aviso que é para a gente se modificar. Então as coisas não precisam acontecer. Agora, se você insistir, acontece.
Na explicação, Deus fala assim: eu não vou ter pena da cidade de Nínive, com tantos 1000 habitantes que não sabem distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E você pergunta para o povo se eles sabem qual é a esquerda, qual é a direita. Até hoje. E Deus não vai ter misericórdia? Mais alguma perguntinha? Sim. Sim. É curioso, né? Gatos, cães. É. A criancinha, por exemplo, muitas vezes ela é vista sorrindo, né? Ela sorri, ela pode chorar, ela dá demonstrações, mas os gatos e cães também sonham. Eles dão toda a demonstração de que eles não estão largados, eles estão vivendo alguma coisa. Ela está dizendo que a cachorrinha dela às vezes chora, dormindo. Não, eles são um princípio inteligente. Segundo a doutrina espírita, o princípio inteligente criado por Deus evolui através das espécies inferiores até chegar à escala humana. Hã? Mas nós somos bíblicos ou somos espíritas? Lendo a Gênesis, ela diz que o animal tem um princípio vital, é isso? Não espiritual. Agora, o princípio inteligente, sem ter espírito. Uma coisa é o que nós aprendemos com livros antigos, de 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, e outra coisa é o que a gente aprende com a ciência hoje. A ciência estuda os chimpanzés e dizem que eles são capazes de elaborar frases com figuras. E nós que convivemos com os animais domésticos mais chegados, nós todos temos a experiência da inteligência, sentimento, curiosidade, vergonha. Vergonha, animal sente vergonha. No livro Evolução Anímica, do Gabriel Delany, eles contam um caso muito interessante. Uma raposa pegou um ganso muito gordo, pesadão. Ela pegou. E ela quer levar embora. Mas tinha um muro alto. Ela tentou pular com ele e não conseguia, caiu várias vezes. Aí ela parou, ficou olhando, ela pegou o bico do ganso, espetou numa frincha do muro, pulou no muro e abocanhou o ganso e levou embora. Quem ensinou a ela? Foi inteligente ou não foi? Não foi só instinto. Então nós vemos que os animais demonstram coisas além do instinto. É o princípio inteligente que está se exercitando. Não é gente ainda. Não está no grau de uma pessoa, mas está se desenvolvendo. Eu tinha esse problema do animal, de achar... Eu, embora gostasse muito de animais, o Dr. Wilson, neste salão aqui, fazendo a palestra, falou da evolução anímica, do princípio inteligente através das espécies inferiores. E eu não conhecia. E fiz a pergunta: não, mas o animal não tem alma. E ele ficou debatendo comigo, isso pacientemente me explicando, todo mundo esperando a continuidade da aula e eu não deixava continuar. Porque eu estava intrigada com a coisa. Até que o Dr. Wilson olhou para mim e foi inspirado, ele disse: Terezinha, o que é que você fez mais para você ser gente e o animal ser animal? Eu já não sabia mais. Qual o merecimento que eu tenho para ser gente e o pobre do animal ser animal? É justo isso? Não é. Mexeu com o senso de justiça. Deus, quando faz as coisas, ele é muito justo. Aí eu parei. E o Dr. Wilson disse: leia Evolução Anímica, de Gabriel Delany.